Olá, mulheres. Olá, minhas irmãs leoas. Que bom estar aqui. Hoje nós daremos continuidade à leitura do nosso livro Despertar da Leoa, Levante-se e Transforme Seu Mundo, de Lisa Bevere, da editora Chara. Nós continuaremos no capítulo 7. Este é o áudio de número 17. Vamos lá? Me dá e quero mais são parasitas que diminuem os nossos nutrientes e roubam a nossa vida. A ganância e a autoindulgência são como vampiros. Quando fazemos parte de uma comunidade na qual as pessoas cuidam uma das outras, ajudamos uns aos outros a manter as nossas vidas limpas. Há pouco tempo precisei determinar se eu tinha o direito de falar a vida de um jovem. Ele é um líder com uma grande promessa e tenho grande respeito por ele. Por me sentir de forma protetora do chamado de Deus sobre a vida dele, quis lhe fazer uma espécie de correção. Mas para isso, eu precisava primeiro determinar o que era o nosso relacionamento, para saber se ele podia me ouvir. Então perguntei a ele: Como você me vê na igreja? E ele respondeu sem hesitar: Eu a vejo como uma líder. A resposta dele me disse que eu podia falar e que ele ouviria corretamente o que eu tinha a dizer. Se ele respondesse de modo diferente, eu teria guardado o meu conselho. Esse tipo de lava-pés, funciona como uma estrada de mão dupla. Não apenas devemos falar a vida dos outros, precisamos também convidar outros para nos darem a sua opinião. Tenho uma amiga muito querida que é como uma irmã mais velha para mim. Ela é uma pastora extraordinária e uma pessoa experiente em desenvolver as filhas de Deus. Temos sido amigas próximas por tempo suficiente para que ela conheça todos os meus pontos fortes quanto as minhas fraquezas. Recentemente senti que eu precisava convidá-la intencionalmente para fazer parte do processo de cuidado em minha vida. Enquanto tomávamos o café, eu disse a ela: Preciso que você fale comigo sobre a minha vida. Se você me ouvir e ouvir dizer ou fazer alguma coisa tola ou fora de ordem, por favor, me diga. De modo algum sinto que alcancei o auge espiritualmente, ou que eu estou acima de qualquer correção. Ao contrário, preciso de alguém que seja qualificada para me dar direção e sabedoria. Ela concordou graciosamente em cuidar de quaisquer áreas pouco apresentáveis em minha vida. Para que isso realmente aconteça, tenho de estar em um relacionamento com ela. Mantenho contato com ela intencionalmente e me coloco debaixo da sua instrução, lendo seus livros e ouvindo as suas mensagens. Ela não precisa repetir para mim o que a deixou claro. Ela não tem o desejo de me controlar, apenas de garantir que eu não tenha qualquer sujeira no rosto. Quando todas nós fazemos parte de uma dinâmica social de limpeza e cuidado, entendemos que se estivermos enlameadas, isso refletirá nas outras irmãs também. Se você entrar em uma casa de adoração e não houver saudação, ou ninguém estabelecer um relacionamento para você, encoraje-o a encontrar uma igreja onde haja interação e conexão. Amizades e igrejas sem conexão e interação não irá prepará-la para o propósito de Deus. Eu estava me sentindo isolada e incompreendida. Esses não são acessórios atraentes, e eu sabia que precisava da ajuda criteriosa de uma pessoa para penteá-los e removê-los da minha vida. Esse processo de cuidado, limpar, lamber e escovar, pode ser um ponto importante da conexão para nós. Parece que as nossas grandes amigas felinas sabem de forma inata o que nós humanos muitas vezes aprendemos em um alto preço. Pode ser perigoso cuidar de si mesmo. Santidade, não higiene. Você deve lembrar que Pedro protestou contra os lava-pés e depois se ofereceu para ter todo o seu corpo limpo, até que Jesus o fez saber que ele não precisava ser todo meticuloso.
Jesus disse a ele: minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene. A preocupação de Jesus deveria ser a nossa, santidade, não higiene. No fim do dia, é por isso que somos responsáveis. Quando o ego é o nosso foco, a ganância e a indulgência correm soltas. Alguns cristãos são consumidos pela necessidade de manter uma aparência de santidade, enquanto acusam outros de serem impuros. Jesus estava falando exatamente sobre esse problema, quando disse, Mateus capítulo 23, versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Não devemos deixar passar o quadro maior aqui. A santidade não é uma questão de higiene, mas sim do coração. O curso da nossa vida diária pode sujar as nossas mãos e pés, mas ele não pode tornar sujo o que só Deus purifica. Só Ele é o Senhor, Deus que nos torna santos. A confusão acontece quando o nosso foco está em evitar o mal em vez de fazer o bem. É então que as nossas vidas vazias correm o risco de serem invadidas por intrusos e predadores indesejados. Jesus ia por toda parte fazendo o bem e não evitando o mal. O oposto do pecado é a virtude. O mal é vencido com o bem. O mal não é desalojado por regras ou por nos escondermos dele. Sim, precisamos ter limites e usar a sabedoria. Sim, não devemos participar do mal. Mas será que estamos esfregando o que não precisa ser removido? Não devemos tentar lavar a nós e aos outros para livrar-nos e a eles das coisas erradas. Aqui está o conselho de Jesus para purificar o corpo da ganância e da autocomplacência. Lucas 14, 41. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. A preocupação de Deus é que sejamos limpos por dentro. Ele tem me encorajado a exortar o seu corpo, a igreja, no sentido de que é hora de sujar um pouco as nossas unhas e as nossas roupas, estendendo as mãos para fora dos nossos prédios, excessivamente limpos e ajudando os outros. Essa foi a lição que Simão, o fariseu, precisava aprender. O ato de cuidado por excelência. Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Essa era uma reunião dos limpos, até que a prostituta da cidade invade o local. Ela ouviu dizer que Jesus estaria ali e ela apareceu. Se isso não fosse suficientemente ruim, ela levou um vaso cheio com um perfume de alto preço. Ajoelhou-se diante de Jesus e, em lágrimas, derramou o perfume sobre os pés dele. Pobre Simão. Tudo o que ele queria era uma festa legal, com um jantar para Jesus e seus amigos. E acontece isso. Quando Simão viu aquela cena, ele disse a si mesmo: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Jesus então fez uma pergunta a Simão. Ele queria saber quem seria mais grato pelo cancelamento de uma dívida, a pessoa que devia pouco ou a que devia muito. Simão respondeu corretamente que aquela a quem mais tivesse sido perdoado, mais fosse grata. De repente, Jesus dirigiu-se ao elefante, ou prostituta na sala. Lucas capítulo 7, versículos 43 a 47. Então voltou para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém,
derramou lágrimas nos meus pés e enxugou com seus cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que eu cheguei, ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Esses versículos são um relato do que Jesus disse sobre essa mulher, na presença dos especialistas religiosos, mas ainda mais significativas são as palavras que ele disse a ela. Em seguida, Jesus disse à mulher: Eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: Sua fé te salvou, vá em paz. É notável que Jesus tenha feito esse comunicado à única pessoa que não havia sido convidada para a festa. Por quê? Porque, diferentemente de Simão, ela o saudou e lavou os seus pés. Simão se posicionara alto demais para se humilhar diante de Jesus, mas não aquela mulher. O perdão dos pecados estava disponível para Simão? É claro que sim. Ele estava disponível a todos os presentes. Jesus declarou isso na parábola que compartilhou, mas naquele momento Simão não entendia ou reconhecia que necessitava do cuidado em seu coração e que Jesus podia lhe dar. Quando imaginamos em nosso coração que ele não precisa ser cuidado, começamos a julgar os outros. Julgando as pessoas, nós negamos a elas o que nós mesmos necessitamos. Foi isso que aconteceu com Simão. Ele precisava ter os seus pés lavados. Ele precisava da saudação de paz. Precisava da cura do bálsamo da unção. Mas como ela achava que estava acima da necessidade, ele achava que estava acima da necessidade dessas coisas, não ofereceu nenhum desses rituais de saudação e cuidado aos seus convidados. Um lugar de honra. Enquanto escrevo isto, não posso evitar me perguntar se Jesus voltaria o seu rosto para as mulheres, enquanto faria uma indagação aos líderes legalistas de nossos dias. Algo assim. Vocês acham que o pecado da mulher é grande demais para que ela mereça reconhecimento? Portanto, vocês a ignoram. Vocês imaginam que ela de alguma forma está fora do meu chamado de apresentar o Evangelho? Mas eu enfatizei o exemplo desta mulher e assim perdoei as mulheres. Vocês imaginam que o pecado de Eva foi maior? Vocês imaginam que o pecado de Eva foi maior que o do Adão? E assim vocês negam às filhas dela o acesso à minha mesa. Mas não esqueçam que aqueles que muitos são perdoados são os mais gratos. Um lugar de honra será encontrado para essas filhas, ainda que seja por meio de lavarem e ungirem os meus pés. Adoráveis leoas, é hora de darmos novamente ao nosso glorioso Senhor algo do qual Ele possa se orgulhar. Para ver isso acontecer, estou disposta a lavar alguns pés e a não ter os meus pés lavados. E a ter os meus pés lavados. Vamos estar dispostas, cada uma de nós, a fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar, se isso significa que Jesus terá motivos para se maravilhar quando ele olhar em nossa direção. Simão pensou que aquela mulher prostituta queria chamar a atenção de Jesus, mas Jesus chamou de amáveis as suas tentativas desajeitadas. Não se preocupe se suas tentativas forem desajeitadas em princípio. Apenas comprometa-se em começar. Quero que todas nós deixemos esse tipo de impressão em Jesus para que ele diga a nosso respeito:
Estou impressionado por elas terem me demonstrado tanto amor. Vamos fazer alguma coisa maravilhosamente significativa para o nosso Senhor. Ao manifestarmos bondade, cuidado e boas-vindas para os outros, derramamos a nossa adoração aos pés dele. Vamos unir umas às outras para a sua volta e para a nossa ressurreição. Vamos lavar os pés umas das outras, ainda que seja com as lágrimas. Deixe que elas caiam desimpedidas até que haja umidade suficiente para lavar a sujeira e a imundície dos pés da igreja. Vamos chorar sobre os nossos próprios pecados e sobre a injustiça lançada sobre as nossas irmãs e crianças em todo o mundo. Se a misericórdia que tem sido derramada em você não é suficiente para reduzi-los às lágrimas, então permita que a crueldade do infortúnio das filhas cativas comova você. Que as suas lágrimas lavem os pés de outros e magnifiquem o nosso Senhor. A saudação e o cuidado da leoa simbolizam a maneira como demonstração, aceitação e inclusão uma das outras. A forma como cumprimentamos indica como vemos umas às outras, como líderes, como colegas ou discípulos. A maneira com que os outros veem você determina como você vai ser cuidado. O exemplo da leoa nos mostra que agregamos valor quando cuidamos dos outros. Neste reconhecimento, mostramos honra, humildade e respeito. Nosso cumprimento deveria dizer: eu conheço você, eu valorizo você, eu me importo com você. Agora, quanto à lama daquele lugar difícil, deixe-me ajudá-la a lavar isso. Acabo de voltar de 2 dias no meu encontro regular de leoas. Quando nos encontramos, nós nos abraçamos. Sentimos-nos confortáveis e confortadas com a presença uma das outras. 6 de nós ocuparam 2 quartos do hotel. Nós dormíamos e acordávamos juntas. Ao longo do dia, compartilhamos cafés, refeições. Nós nos reunimos de pijamas, saudamos e cuidávamos umas das outras até tarde da noite. Aprendemos a ser abertas e a compartilhar livremente quem somos umas com as outras. Nesse doce núcleo de amigas, há mães de coração partido, uma hóspede temporária inquieta, uma guerreira cansada, uma visionária empolgada. Passamos nossa primeira noite saudando umas às outras. Amo você, senti sua falta. E acordamos no dia seguinte para iniciar o processo de cuidado. Como você está? Conhecemos os pontos fortes e fraquezas umas das outras. Entendemos que às vezes eles são os mesmos. Fazemos perguntas difíceis umas às outras. Juntas nós rimos, choramos, oramos, confessamos medos, pecados e fraquezas. Encerramos orando uma pelas outras e por nossos filhos e o nosso futuro. Saio exausta, mas com os carrapatos retirados, a poeira escovada e os meus pés lavados. Aprendi a abraçar o processo de cuidado porque sei que essas irmãs leoas me amam, se importam comigo. Sei que elas são em minha vida e elas sabem que eu sou na vida delas. Às vezes discordamos, mas isso não significa que nos separamos. Quem são as mulheres que estão em vida e que precisam ser saudadas? Quem no seu mundo se beneficiaria com algumas lambidas cheias de carinho? Existe alguém que você poderia convidar para fazer parte do seu processo de cuidado e lambidas?